muito obrigada pela sua audiência. Estamos começando o Mais Saudável e no programa de hoje nós vamos falar sobre os relacionamentos entre casais, filhos e pais idosos. E ainda vamos falar sobre os testes rápidos para a Covid-19. Mas antes tem uma receita low carb, super fácil de preparar e quem ensina é a Mari, conhecidíssima nas redes sociais como Guria Natureba. Receita de hoje é para quem está com muita fome, tem pouco ingrediente em casa e precisa de uma comidinha rápida. O nome disso é shakshuka. O primeiro passo da receita é cortar cebola. Eu estou usando uma cebola média e eu vou cortar bem pequenininha. Se vocês preferirem a cebola cortada em rodelas, também vai funcionar. Depois disso eu vou cortar 2 dentes de alho, porque esses dentes de alho estão muito grandes. Vocês podem usar 4 dentes de alho. E então é só aquecer uma frigideira, colocar azeite de oliva e assim que estiver quentinho, coloca a cebola. Dá uma mexidinha e depois de uns 3 minutos adiciona o alho. Assim que isso estiver bem douradinho, é só bater no liquidificador 2 latas de tomate pelado. Não precisa triturar demais, dá uma pulsada porque se ele ficar pedaçudinho vai ficar bom igual. Daí é só colocar na frigideira, mistura bem e começa a adicionar os temperos. Eu tô usando aqui 1 colher de chá de cúrcuma, 1 colher de chá de páprica picante, uma pitadinha, o equivalente a 1 colher de café de pimenta caiena, um pouquinho de pimenta preta, sal e folhinhas de manjericão. Agora é só misturar bem, deixa semi-tampado, reduzindo por uns 15, 20 minutos. É bom deixar semi-tampado, porque se você tampar completamente não vai reduzir. E se deixar aberto, se prepara para sujeira, porque o molho de tomate começa a saltar, vira uma bagunça. Depois do molho reduzido, é hora de começar a quebrar os ovos. Então, se quiser a ajuda de uma colher, faz um buraquinho no meio desse molho e começa a quebrar os ovos do alto para que eles possam afundar. E deixa um espacinho entre os ovos. Agora não tem como misturar, tá? Depois de colocar os ovos é só tampar e esperar eles cozinharem. Quando estiver quase pronto, vocês podem dar uma espiadinha, coloca um queijinho ralado e um pouquinho mais de folhas de manjericão. Tá pronto o nosso shakshuka. Tem várias pessoas que chamam de ovos no purgatório. Nada mais é do que ovos com um molho bem gostoso, bem saboroso e caseiro que vocês vão fazer em casa. Eu gosto de usar tomate pelate porque ele é muito prático, já vem sem pele, facilita a minha vida. E a ideia é justamente essa, receita rápida e prática. E agora é só servir. Pode comer puro, pode comer com pãozinho ou com arroz, o que vocês quiserem. Ah, em 25, 30 minutos essa receita tá pronta. Barbada, né? Essa até eu sei fazer de tão fácil, porque eu não sou assim mega cozinheira. Obrigada, Mari, adorei a tua receita. E agora, neste período de quarentena, muita gente teve que aprender a cozinhar, não é mesmo? Eu fui uma delas. O confinamento fez com que muitas famílias ficassem convivendo por mais tempo e nem sempre tudo são flores. Se antes todo mundo saía, trabalhava, estudava, voltava à noite, agora é diferente. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a psicóloga Roberta Bola. Olá, Roberta, tudo bem? Oi, Laura, tudo bem? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui no programa. Estava aqui acompanhando essa receita maravilhosa da Mari e adorei que ela já deu a introdução, né? Ela já falou dos ovos no purgatório. Nossa, aí o purgatório é bem o que a gente vai falar agora dos relacionamentos que estão acontecendo nesse período, não é mesmo? É verdade. Alguns se fortalecem, outros não. Eu acho que a gente vai focar nesse assunto justamente para poder ajudar as pessoas que estão vivendo essa hiperconvivência, alguns conflitos dentro de casa e não estão sabendo como lidar. Então, os casais, vamos começar falando sobre eles, assim. Esse momento é um teste de fogo, não é mesmo? Sem dúvida, Laura. Tu disseste uma coisa muito importante aí, é o peso das rotinas domésticas, né? Os casais que estão começando a conviver juntos agora, eles estão sendo interpelados aí pelas
chatices do cotidiano, né? Então a gente tem que decidir quem lava, quem cozinha, quem tira o lixo, e muitas vezes isso acaba sendo um problema porque as pessoas têm formas diferentes de administrar o seu espaço, as suas coisas. Para além disso, nós temos os casais que são casados e que têm filhos pequenos ou não pequenos, mas que estão morando na mesma casa, e essas famílias estão muito preocupadas com a manutenção do lar. Não só da organização, mas da organização do trabalho, da organização das atividades da escola, e tem também uma preocupação financeira muito grande do que vai ser o futuro dessa família a partir desse momento, para além da contaminação, para além do medo real desse vírus que é o nosso inimigo invisível nesse momento. E eu acho que o mais importante nesse momento é as pessoas pensarem que a gente tem que ter um grau maior de compreensão do outro, do lugar do outro. Né? Acho que esse é sempre o endereço mais difícil, né? A gente se colocar no lugar do outro. E as relações com as crianças agora, tendo que ter aula em casa, online, como é que está sendo administrar isso? Qual é a tua orientação? Claro que não existe receita de bolo, né? Mas dentro da tua experiência. Não, realmente seria ótimo que a gente pudesse ter uma receita como essa aí da Mari, mas cada caso é um caso, cada família vai lidar isso com uma maneira diferente, mas de maneira geral eu acho que ficou ainda mais evidente a dependência que os filhos têm dos pais. Então, assim, os filhos, especialmente os menores, eles querem mais atenção, eles querem mais afeto, eles estão solicitando ajuda para fazer as atividades da escola, eles querem jogos em casa, brincadeiras, até porque eles não estão mais gastando a energia que gastavam antes na escola. Então, as crianças também estão ficando frustradas com tudo isso e não estão conseguindo expressar isso de forma, assim, verbalizar isso como nós estamos fazendo agora. Então, o mau humor também pega essas crianças e os pais têm que ter um pouco mais de paciência. Mas eu estou percebendo que os pais de filhos menores, pequenos, estão bastante participativos, estão mais próximos dos seus filhos pequenos, e eu estou vendo isso como um belo ganho desse período. O que eu noto é que os menos incomodados desse cenário aí de filhos são os adolescentes. Os adolescentes estão numa situação muito confortável, eu diria, porque eles estão até dormindo mais ou comendo mais, eles estão em casa com as suas telas, com todas as atividades da escola, e o maior problema para os adolescentes nesse momento é a socialização e a questão da sexualidade. A sexualidade, ela foi afetada nessa crise, não só os adolescentes, mas voltando ali um pouco com relação aos casais, eu escuto muitos casais falando que houve uma baixa de libido considerável nesse período. E eu acho que seguindo nessa ideia assim, de como lidar com os adolescentes, os pais têm que entender que essa mistura de responsabilidade, privacidade, que é próprio dessa briga do adolescente com a família, vai aparecer. E aí os pais têm que aguentar a instabilidade dos humores que são característicos dessa fase. Mas tu tocaste em algo importante, né? Que é a individualidade dos filhos, que às vezes os pais atropelam, principalmente na adolescência. E ele precisa, sim, ter o espaço, não é mesmo? Sem dúvida. Sem dúvida, só que essa mistura entre o que é privacidade, o que é do espaço do pai e da mãe que devem ser respeitados, essa é a dificuldade. Porque muitas vezes aquele pai, aquela mãe coloca que, bom, aqui o teu quarto está dentro da minha casa, né? E aí fica essa briga, bom, o que eu posso fazer dentro do meu quarto, o que eu não posso, qual é a liberdade que esse adolescente tem dentro de casa. Isso é uma medida muito sensível de cada família, e isso vem também da criação desse pai, dessa mãe, que vai trazer do seu passado, da sua história de família, um pouco das suas experiências, e juntos eles precisam chegar a essa fórmula, a esse equilíbrio. E os pais mais idosos, agora para encerrar? Sim, os idosos eu diria que
foi o público mais, talvez, afetado disso tudo, porque os idosos fazem parte daquela parcela da população que saía de casa de manhã para fazer as compras, para ir ao banco, à farmácia, que circulavam pelos bairros, conversavam com os vizinhos, e agora isso não pode mais acontecer. Os idosos precisam ficar bem mais resguardados. É claro que com o devido cuidado, com a máscara, tomando todas as precauções. É muito importante que os idosos, inclusive, saiam para pegar sol, para dar uma caminhada, mas eles não podem se expor. E essa limitação para os idosos foi ainda mais pesada, porque eles não lidam, de maneira geral, com a mesma destreza que nós, ou que as pessoas mais jovens, lidam com a tecnologia. A tecnologia é o que está aqui nos permitindo conversar, e a gente consegue chamar coisas em casa, a gente consegue ver filmes, séries, podcasts, e muitos idosos não lidam com isso. Então o telefonema pode ser um caminho bom de se relacionarem mais, não é mesmo? O isolamento social não é isolamento afetivo, então eu acho que as pessoas têm que falar umas com as outras, fazer chamada de vídeo, telefonar, e a outra dica é não se exija tanto. Agora, a palavra de ordem é adaptação, o momento realmente está demandando bastante de todos nós, e a gente vai precisar atravessar esse período, essa lacuna, mas vai passar. E para que isso aconteça, a gente tem que cuidar. Cada um tem que cuidar de si e dos seus. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um grande prazer conversar contigo. Obrigada. Bom, agora nós vamos para o nosso quadro Espaço Saúde. A médica dermatologista Letícia Dexheimer, do Hospital Divina Providência, fala sobre como cuidar melhor das nossas mãos. Mais do que uma preocupação estética, o ressecamento da pele pode facilitar o surgimento de algumas doenças dermatológicas. Com a pandemia do novo coronavírus, a lavagem frequente de mãos e o uso do álcool gel tornaram-se grandes aliados no combate à disseminação desse vírus. Mas e as mãos? Como é que ficam? Esses produtos, eles provocam ressecamento intenso da pele. E isso pode gerar fissuras, eczemas, dermatite de contato. E como prevenir isso? Através do uso frequente do creme hidratante. Então, se você está em casa, prefira a lavagem de mãos ao invés do uso do álcool gel. Reserve o uso do álcool gel para quando você está na rua. E a cada lavagem de mãos, aplique o seu creme hidratante. E a cada passada do álcool gel, espere secar. E depois aplique seu creme, que pode ser à base de ureia, manteiga de karité, glicerina, vitamina E. São componentes que ajudam a manter a barreira da pele íntegra. E se por acaso você desenvolver alguma lesão que não está cicatrizando, que está coçando, procure o seu dermatologista para iniciar um tratamento. Um grande abraço a todos. Um grande abraço, muito obrigada. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta e este domingo é marcado por um dia especial, o Dia das Mães. E o nosso programa Mais Saudável é reprisado todas as terças, às 14 horas. Então, para quem está acompanhando a reprise, a data já passou. Mas quem está ligado agora no fim de semana e ainda não providenciou o mimo para sua mãe, eu tenho uma sugestão. É que esta semana eu recebi um vídeo pelas redes sociais com uma dica de presente que eu adorei. E na mesma hora eu já mostrei para o meu marido, para o meu filho, e resolvi então compartilhar com você. O vídeo é de uma mãe pedindo um presente. Meu marido me pediu o que eu queria ganhar de presente Dia das Mães, que ele ia dar um jeito de comprar para as meninas me darem. E aí eu fiquei pensando, eu não sabia o que eu ia pedir de presente Dia das Mães, porque qualquer coisa que eles me derem, vai ser uma blusa a mais, uma calça a mais, um sapato a mais. E graças a Deus eu não preciso de nada. E aí eu olhei para ele e falei assim, eu quero uma cesta básica, porque eu vou dar para uma outra mãe, que talvez nesse momento esteja precisando. E aí eu resolvi gravar esse vídeo, porque talvez você
Seja uma mãe de sorte como eu e esteja com o seu guarda-roupa cheio de roupas, cheio de calçados, com a sua geladeira cheia de comida e possa trocar o seu presente por uma cesta básica e fazer uma mãe carente mais feliz. Fica a dica. Feliz Dia das Mães. Fica aí então a sugestão. Se todas nós que estamos numa situação privilegiada tivermos esta atitude, quantas mães e famílias poderão ser beneficiadas, não é mesmo? A Márcia vai fazer a doação para a Associação Madre Teresa de Jesus, que faz um trabalho lindo de apoio às crianças carentes do Morro Santana, aqui em Porto Alegre. Cada uma de nós pode escolher para quem ou onde doar. Tem também o banco de alimentos, que você pode ajudar sem sair de casa. É só entrar no site doealimentos.com.br e ali tem uma lista de produtos que você pode escolher e montar uma cesta básica. Tem diferentes opções de pagamento, pode ser boleto, cartão de crédito ou bankline. E uma outra sugestão também é contribuir através do Mesa Brasil Sesc. Agora, neste período de pandemia, 175 mil pessoas já foram atendidas aqui no Rio Grande do Sul. E o programa conseguiu arrecadar mais de 340 toneladas de alimentos, graças ao apoio de empresas, voluntários, e todo mundo pode ajudar. O Mesa Brasil está recebendo agora também doações por meio de transferência ou depósito bancário. Qualquer valor é bem-vindo. Uma doação de R$ 5,00, por exemplo, equivale a 1 quilo de alimento, que ajuda a completar cerca de 5 refeições. E os dados da conta bancária você está vendo aí na nossa tela. As outras informações podem ser obtidas no site sesc-rs.com.br/Mesa Brasil. Bom, agora nós vamos conversar com a reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Lúcia Pelanda, que é médica, professora de epidemiologia e membro do Comitê Científico de Apoio ao Combate ao Coronavírus aqui no estado. Olá, como vai? Oi, Laura. Olá, telespectadores, tudo bem? Tudo bem, prazer em conversar novamente. Estiveste aqui semana passada e hoje voltando para falarmos sobre os testes rápidos que estão chegando. E eu gostaria então de saber, há qualidade, uma confiabilidade nesses testes? Sim, é bem importante a gente falar deles porque, em primeiro lugar, são muitos diferentes. Então, são como vários produtos diferentes. Como houve essa pressa, né, para desenvolver esses testes por causa da pandemia, a maioria deles não foi totalmente testado. E é importante que a gente saiba que para qualquer teste diagnóstico, para qualquer coisa, sempre a gente precisa testar muito bem o teste antes dele ser lançado. E esses testes, portanto, eles foram lançados com menos estudos do que o normal e a gente precisa ter um pouco mais de cuidado na interpretação. Então, em primeiro lugar, esses testes são variados, tem de várias marcas diferentes, cada um deles tem um pouco mais ou menos testagem. Aqui em Porto Alegre nós testamos um deles e ele tem um bom desempenho. Mas o segundo ponto que eu queria falar, Laura, que é importante, é que para que eles servem? Então tem que ter bastante cuidado porque o resultado desse teste rápido é completamente diferente do teste que a gente faz, aquele para ver se a pessoa está com infecção aguda, que é o que chama de PCR. Então, o teste rápido não serve para avaliar a infecção aguda. Ele não consegue distinguir isso. Ele serve para ver se a pessoa já teve resposta imune, já entrou em contato com o vírus de alguma forma. Então, esse teste tem que ser feito por indicação do médico, porque não é só o resultado em si, mas é o quadro clínico completo da pessoa. Se ela teve sintomas, quando foi. Porque se a gente fizer antes da hora, vai ser um desperdício de teste, né? Porque ele tem um custo também, e também uma saída até o lugar para fazer o teste, que pode ser desnecessário e não vai ter o resultado que se espera. Então, esse teste rápido, por exemplo, ele só deve ser feito depois de 2 semanas do contato com a doença, né? Do desenvolvimento, porque só depois de 2 semanas ou mais é que o organismo começa a desenvolver os anticorpos. Então, ele não serve para na hora em que a gente está com sintomas. Ele é muito importante, esse teste, para os estudos populacionais,
para a gente ver na população inteira quem já teve contato ou não, para poder avaliar o espalhamento do vírus. Mas individualmente tem que ter muito cuidado na interpretação. Por isso que é tão importante sempre ter orientação do serviço de saúde, de um profissional de saúde. Bom, ele pode dar algum falso positivo ou falso negativo? Isso, todos os exames, a gente sempre tem essa preocupação, porque um exame não é inócuo, não, é que nem um tratamento. Também existem tratamentos que são para ajudar, mas que algumas pessoas ele pode prejudicar. E da mesma forma, um exame pode prejudicar. Se ele for falso positivo, ou seja, ele disser que a pessoa tem a doença e a pessoa não tem, ele pode causar uma consequência, né? Ou a pessoa fica tranquila, pensa, já tive a doença e vai sair, vai se expor e pode realmente pegar a doença, né? Ou se ele der falso negativo, a pessoa acha que não teve contato, mas já teve contato. Então, ele tem pouquíssimos falsos negativos, né? Falsos positivos, desculpa, ele tem poucos falsos positivos, mas ele tem alguns falsos negativos. Então, ele não consegue pegar todas as pessoas que tiveram a doença. Talvez porque a pessoa não tenha desenvolvido uma quantidade grande de anticorpos ou por falha do próprio teste mesmo. Então, tem que ter muito cuidado, de novo, na interpretação. Teste diagnóstico não é uma coisa que a gente deveria fazer por fazer. Sempre tem que fazer com orientação do serviço de saúde. E se o resultado for positivo, a pessoa pode aí sair livre, leve e solta, achando que está tudo bem? Não, esse é o problema. Nós conhecemos pouco sobre esse vírus. Então, o resultado positivo quer dizer que a pessoa já teve contato e desenvolveu os anticorpos. Mas isso não quer dizer que essa imunidade seja permanente ou mesmo que ela seja de 100%. Tem algumas doenças em que a gente pega uma vez e nunca mais pega. Tem outras doenças que a segunda vez é mais grave. E o que vai provavelmente acontecer, pelo que as pesquisas estão mostrando, é que o Covid-19 vai desenvolver uma imunidade pelo menos temporária, por algum tempo, porque o vírus tem muita mutação, e talvez a próxima vez seja uma doença mais leve. Mas tudo isso ainda está no campo dos estudos, das hipóteses. Então, é muito importante que as pessoas entendam que o resultado positivo é uma coisa boa, porque mostra que a pessoa já teve contato, já passou por isso, mas, por outro lado, não é um passaporte para sair por aí leve, linda e leve e solta, como tu falasse. E também porque a gente não sabe o quanto que ela ainda pode transmitir, né? Então, tem que ter muito cuidado. O resultado positivo tem que ser encarado com cuidado, com cautela, e é por isso que eu reforço de novo que tem que ser discutido com um profissional de saúde. Então, é importante reforçar que esse teste não vai dar o diagnóstico se a pessoa está doente. É o que muitas pessoas estão pensando que vai acontecer. É apenas se ela tem anticorpos, é isso? Isso, Nesse momento até está se desenvolvendo essa tecnologia para ter teste rápido que possa dizer na hora se a pessoa está doente ou não, mas isso não está acontecendo ainda e não é esse teste que está disponível agora, que vai ser oferecido, né, nos laboratórios e tem essa possibilidade de ser oferecido nas farmácias. Não é esse tipo de teste. O que tem agora é se teve contato. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. E nós hoje vamos encerrar o programa e eu convido que permaneça aqui comigo. Sabe por quê? Porque nós vamos agora, na sequência, ouvir o nosso querido músico e compositor Marcelo Delacroix, que coordena o grupo Sol de Si, da Escola Projeto. E nós sabemos como a arte, não é mesmo, Lúcia? A música nos faz bem. E eu quero falar que a nossa querida reitora também participa desse clipe que nós vamos encerrar o programa. Vocês gravaram essa música e agora nós vamos apresentar. Muita honra, porque essa música faz bem para a saúde. Faz, a arte faz bem, é o que consegue fazer com que a gente sobreviva nesse mundo que não está fácil, não é mesmo? Nós vamos encerrar o programa. Quem quer rever os conteúdos de hoje, é só entrar no canal da Band no YouTube. Acompanhe também o nosso Instagram e a nossa página no Facebook. Até semana que vem. Vamos ficar agora, então, com Marcelo Delacroix e o grupo de canto Sol de Si. Oi, Laura, que prazer participar do teu programa. Junto com o grupo de canto Sol de Si, viemos trazer um pouco de música nessa quarentena e reforçando, o pedido para que as pessoas fiquem em casa. Vamos nos resguardar e ajudar a saúde aí e o país.
Então, trouxemos a música Trem de Ferro, que é uma música minha sobre o poema do Manuel Bandeira, aquele poema famoso, Café com pão, café com pão, café com pão, café com pão, que através das palavras e das imagens que ele vai construindo, nos leva aí numa viagem de trem, né? Nós misturamos com o Trenzinho Caipira do Vila Lobos, com o poema do Ferreira Goulart, gravamos num estúdio alguns anos atrás, e agora fizemos essa brincadeira de cada cantora gravou na sua casa a sua parte em separado, e o pessoal aí da tua equipe, da TV, editou esse clipe bonito aí para vocês assistirem. Então, com vocês, Trem de Ferro. Fiquem em casa. Beijos! Menina bonita do vestido verde, me dá tua mão.